E aí, sejam bem-vindos a mais uma explicação detalhada por aqui. Sabe aquela montanha de papelada que muita gente acha que é só burocracia pura? Pois é. Hoje a gente vai pegar tudo isso e mostrar como transformar em uma verdadeira alavanca de sucesso e proteção para as empresas. Vamos falar sobre o GRO, o famoso Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A ideia aqui é mergulhar nessa estrutura normativa e ver que ela deixou de ser só uma obrigação legal engessada para se tornar um pilar estratégico sensacional para a segurança, o bem-estar e a eficiência corporativa. Bora repensar essa gestão juntos? Bom, para a gente entender essa transformação, a nossa jornada de hoje vai passar por 6 etapas. A gente começa vendo o GRO como estratégia, passa pelo ciclo de melhoria contínua e depois vê a identificação e controle na prática. Em seguida, vamos falar sobre a inclusão dos riscos psicossociais, como documentar o inventário de riscos e, para fechar, o GRO focado na eficiência operacional. Vamos lá? Seção 1. GRO. Estratégia, não apenas burocracia. Para começar, a gente precisa fazer aquela reflexão inicial bem direta. Nas organizações, a segurança no trabalho é vista como um baita ativo estratégico ou só como um custo, um fardo administrativo, hein? Olha, historicamente, o foco das empresas ficava muito restrito a cumprir aquelas normas fragmentadas, sabe? Fazer documentos só para evitar multa. Era uma visão puramente reativa. Mas adivinha? O cenário mudou drasticamente com a atualização da norma regulamentadora número 1, a nossa NR1. A legislação trouxe a gestão internacional de riscos para dentro da nossa realidade, exigindo uma mudança completa de postura. E o que é realmente fascinante nessa nova estrutura é como as características fundamentais do GRO substituem completamente aquelas medidas pontuais por um sistema de gestão interligado e super holístico. A gente tem a participação ativa de quem está na linha de frente, uma integração real com outros programas de saúde e um foco absoluto na prevenção proativa. Ou seja, o gerenciamento de riscos ocupacionais não é mais aquele calhamaço de papel que fica pegando poeira na gaveta da RH. Ele foi desenhado para ser um processo corporativo vivo, contínuo e altamente sistematizado. Seção 2. O ciclo da melhoria contínua. Bom, se o GRO é o veículo que transporta a organização para um ambiente mais seguro, o conceito do ciclo PDCA, que é o planejar, fazer, verificar e agir, é sem dúvida um motor de alta performance que faz tudo isso funcionar. Esse método iterativo é literalmente o coração pulsante dos sistemas modernos de gestão. Inclusive, é a base da famosa norma internacional ISO 45001. O que o Ministério do Trabalho fez foi traduzir essa lógica de classe mundial para a exigência legal da NR1. Isso garante que a prevenção deixe de ser um evento anual chato de renovação de laudos e se transforme em um hábito diário na empresa. E quando a gente observa o fluxo circular desse processo, percebe que a gestão de segurança nunca termina de verdade. Nunca mesmo. No planejamento, a alta direção define as diretrizes. Na execução, as equipes colocam a mão na massa e implementam os planos. Na fase de avaliação, a gente mede os resultados para ver o que deu certo. E na ação, implementamos as correções vitais. É uma roda que não para de girar, garantindo que a organização esteja sempre aprendendo com os próprios dados e melhorando ao longo do tempo. Fica muito legal ver como o GROSE se encaixa de forma brilhante nessa engrenagem. É perfeito. O levantamento preliminar e a avaliação de riscos ficam lá na fase de planejamento. O controle e as medidas de prevenção são a fase de execução, e as análises de acidentes e as revisões periódicas alimentam as etapas de checagem e ação. Sinceramente, é inteligência gerencial pura, aplicada diretamente para preservar a vida e a capacidade produtiva das equipes. Seção 3. Identificação e controle na prática. Certo, agora vamos sair das salas de reunião e descer para o chão de fábrica, para os escritórios. Para trazer esses conceitos abstratos para o mundo físico, o próprio material técnico do governo traz uma analogia visceral fantástica. Pensa numa onça pintada caminhando pela selva. A onça representa um perigo. O perigo é caracterizado como qualquer fonte que tenha potencial de causar dano. E o pulo do gato, ou melhor, da onça, é que o perigo existe independentemente de ter alguém exposto a ele. A onça continua sendo perigosa e letal, mesmo se não houver absolutamente nenhum ser humano por perto. Então, a grande sacada é entender a clara diferença entre esses conceitos. Enquanto o perigo é a onça, a fonte do problema, o risco ocupacional só nasce no instante exato em que existe a exposição de um trabalhador a esse perigo. E o nível desse risco é calculado cruzando duas variáveis indispensáveis: a probabilidade de dar problema e a severidade, ou seja, a gravidade da lesão.
Se a gente não fizer essa distinção na cabeça, é impossível dimensionar qualquer medida de controle que realmente funcione. Para visualizar isso na prática da indústria, pensa no maquinário pesado. O ruído alto e constante é o perigo físico. O risco é a chance daquele barulho causar perda auditiva em quem está exposto. O que a medida preventiva do GRO faz? Ela tenta enclausurar a máquina primeiro, abafar o som direto na fonte. Outro exemplo clássico são os fumos metálicos de uma solda, que é um perigo químico super sério. Em vez de apelar logo de cara só para a máscara no rosto do trabalhador, a gestão instala uma exaustão localizada na fonte. É avaliar, priorizar e atacar a raiz do problema. Em resumo, o fluxo constrói um caminho lógico nestes 3 passos. Primeiro, busca ativa. A equipe precisa investigar os processos e reconhecer o perigo bem antes do acidente. Segundo, avaliar friamente a probabilidade e a severidade dessa ameaça. E terceiro, implementar os controles. E detalhe, não para por aí. A norma exige que essas medidas preventivas sejam monitoradas para provar que funcionam no longo prazo. O GRO simplesmente coloca a empresa no banco do motorista da prevenção. Seção 4. Inclusão dos riscos psicossociais. E agora a gente chega numa mudança que é a cara do século XXI, lidar com as grandes ameaças invisíveis. Observem bem essa citação que está nos manuais oficiais da legislação. Ela afirma que integrar os riscos psicossociais no GRO é um dos avanços normativos mais significativos de todos, reconhecendo de vez a importância da saúde mental na saúde integral. Pensa nisso. A lei agora reflete a ciência moderna. Proteger a mente das pessoas deixou de ser um assunto isolado do RH e virou exigência inegociável de saúde ocupacional. Mas afinal, o que são esses perigos imateriais? A lista é pesada e bem documentada. Inclui demandas de trabalho sistematicamente excessivas, que levam à exaustão crônica e ao famoso burnout. Também entram ocorrências de assédio moral ou qualquer tipo de assédio no trabalho, e até a simples falta de suporte gerencial ou escassez de recursos para a pessoa conseguir fazer o trabalho dela. Como líderes, esses fatores exigem da gente a mesma seriedade e cuidado analítico que daríamos para avaliar se uma caldeira corre risco de explodir. Só que aí vem a grande dúvida. Como avaliar e gerenciar um risco que a gente não consegue tocar ou medir com um aparelho físico? As estratégias práticas recomendam muita escuta. As empresas devem usar pesquisas anônimas, com formulários padronizados e validados pela ciência. Podem fazer oficinas participativas com uma moderação especializada e, claro, observar de perto as rotinas. Mas atenção a um ponto-chave. Tem que haver anonimato e confiança institucional. Sem isso, ninguém fala nada, os trabalhadores não relatam os perigos e o diagnóstico simplesmente falha. Seção 5. Documentando o inventário de riscos. Tendo entendido o tamanho e a amplitude dos riscos que precisamos mapear, físicos, químicos e mentais, é hora de materializar isso tudo no papel com muito método. Um registro irretocável acontece em 4 passos. Primeiro, você mapeia detalhadamente os processos e desenha o ambiente de trabalho. Segundo, lista exatamente quem são as pessoas, a força de trabalho exposta ali. O terceiro passo é descrever de forma técnica os perigos e o que eles podem causar de lesão. E, por fim, tem que registrar os critérios metodológicos exatos que você usou para calcular e classificar aquele risco. Para entregar um valor prático imediato, aqui vai o checklist do que não pode faltar de jeito nenhum no inventário de risco ocupacional. Identificação do local, processos bem descritos, os lados dos perigos e os critérios objetivos. Pessoal, esse inventário vai ser a verdadeira espinha dorsal de todo o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. É ele que vai alimentar o plano de ação corretiva e, crucialmente, vai servir de bússola para o médico do trabalho saber exatamente quais exames pedir. É o documento que conecta toda a estratégia. Seção 6. GRO para eficiência operacional. E para amarrar todas essas metodologias e regras aos resultados finais do negócio, fica muito cristalino que o GRO é um investimento absurdamente rentável. Prevenção de verdade reduz drasticamente aquelas paradas custosas da produção, o absenteísmo e barra passivos trabalhistas gigantes. Trabalhador em um ambiente físico e mentalmente seguro simplesmente produz com mais foco e qualidade. Estar em conformidade não é só se defender de multa, é mostrar que a empresa é madura. Basicamente, essas práticas protegem seu capital humano e blindam a reputação da marca no mercado. Para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa questão altamente provocativa. Como é que a sua organização vai usar o GRO a partir de amanhã para elevar a régua de desempenho e transformar essa suposta burocracia numa autêntica vantagem competitiva? O conhecimento das normas já está sobre a mesa, os manuais estão aí, claríssimos.
O próximo passo agora depende inteiramente de atitude gerencial e de meter a mão na massa. Vale muito essa reflexão para todos os líderes. Agradeço demais por acompanharem essa análise e até o nosso próximo mergulho estruturado.